Olá pessoal, tudo bom? Agora a gente já está partindo do pressuposto que vocês estudaram o bloco Essence, aquela matriz onde vocês construíram uma rede de conhecimento para que te ajudem em várias bancas. Ali é o básico, é como se fosse um módulo básico que você precisa saber. Só que ao invés de eu pegar só uma banca e ficar fazendo várias questões daquela banca, o que eu fiz? Eu construí um módulo que eu chamei de essencial, um módulo onde eu construí uma rede de conhecimento para que você primeiro tivesse esse suporte. E agora a gente continua caminhando para várias bancas, agora a gente vai partir para complementares. Claro que o meu foco agora eu já sei que o meu foco vai ser IAD. Agora a banca, o meu foco é a IAD. Então agora tudo que tem a ver com as outras bancas que tem a ver com a IAD, eu vou colocar nesse módulo complementar. Lembrando que você que que adquiriu o curso, esse curso sozinho ele não vale por si só. Você precisa do módulo básico. Aquele módulo básico é onde você vai entender como funciona tudo. Aqui já é direto na prática. Aqui eu já vou trabalhando partindo do pressuposto que vocês entenderam lá no básico. Aqui eu não vou perder tempo na teoria. Tanto é que nós vamos fazer vários exercícios. A ideia é vocês fazerem vários exercícios aqui, com foco na IAD. Não quer dizer que seja exclusivamente da banca IADES. Isso eu quero deixar bem claro. Porque o examinador ele sabe que as pessoas baixam prova da banca. Então você vai fazer o concurso da IAD. Eles sabem que as pessoas têm costume, os candidatos têm costume de baixar a prova só daquela banca. Então o que eles fazem? Eles olham para as outras bancas. Só que agora, o meu foco agora é IADES. Então tem que pensar o seguinte, tá, a IADES faz isso, mas quem também faz igual a IADES? E qual é o tipo de questões que a banca tal faz igual a IADES? É assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar de forma macro, não é micro. Não vai pensar só na sua banca IADES. Então assim, nós vamos tentar fazer um passear em todas as bancas, só o que tem a ver com a sua IAD, certo? Lembrando, meu foco aqui é exclusivamente IAD. Então, esse módulo não serve para outra banca, para uma banca FCC, outra banca Consulplan, não. Esse módulo é específico para IAD, certo? Então, a gente vai continuar agora partindo do pressuposto que vocês já entenderam lá atrás e a gente vai agora só partir para a prática. Vamos exercitar o que vocês viram no módulo básico, que é o módulo essencial, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Raciocínio lógico estratégico. Eu sempre vou partir da prática para a teoria, ok? Então, essa teoria nós já vimos no módulo Essence. Lá, o módulo Essence foi quando eu ensinei essa teoria aqui. E agora nós vamos direto para a prática. Lembrando que aqui, esse aqui é um módulo complementar de banca múltipla escolha. É o complementar para você pontuar. Agora você vai pontuar, mas em qual concurso? O meu foco agora vai ser o Hemocentro e agora no concurso da banca IAD, tá? E agora nós vamos começar, o foco vai ser o concurso do Hemocentro. Primeira coisa, vamos começar com a questão da FCC. Considere um argumento. Quando ele falou argumento, ele já automaticamente já te disse que matéria que ele quer. Composto pelas seguintes premissas. Se a inflação não é controlada, então vamos fazer o resumo. Se a inflação não é controlada, então não há projetos de desenvolvimento. Não há projetos de desenvolvimento. Resumo é isso. É você não ficar se preocupando se a letra está bonita, se a letra está feia. Não, a questão é velocidade, tá? Não há projetos de desenvolvimento. Não há projeto de desenvolvimento. Se a inflação é controlada, estou fazendo só resumo. Se a inflação é controlada, então o povo vive melhor. Então o povo vive melhor. Depois, o povo não vive melhor. Aí o que ele falou? O povo não vive melhor.
Isso aqui é argumentos. Então, esse vai ser o seu pontapé. Então, o que ele está falando? Pega essa frase, use nas outras lá em cima e chega à sua conclusão. Lembrando, só recapitulando rapidamente, isso aqui é uma condicional, o que o examinador pode fazer? Confirmar a primeira, ou seja, vou botar o A. Confirmar o A, o que você faz? Confirma o B. E se o examinador negar o B, o que você faz? Nega o A. Aqui é o examinador e aqui é você. Então, se ele confirmar a primeira, que seja o A, você vai confirmar a segunda, que é o B. E se ele negar a segunda, você vai negar a primeira. E lembrando que toda vez que for confirmar, eu vou colocar um traço embaixo. E quando for negar, eu vou colocar um tio na frase. Então, olha só. O que o examinador fez? O povo não vive melhor. O que esta frase fez com essa? Negou. Concorda? Se negar a segunda, o que você tem que fazer com a primeira? Negar também. Ok? Negar também. Então, se eu neguei essa, mas essa frase aqui é igual a essa. Quando eu neguei essa, eu também neguei essa, porque elas são iguais. Ok? Elas são iguais. Se eu negar essa, eu tenho que negar essa. Lembrando... Não, peraí, tem um erro aqui, só um minuto. Aqui, não, olha só. Essa daqui, quando eu neguei essa, toma cuidado que essa frase aqui não há projétil. Aqui está dizendo que a inflação não é controlada. Então não é igual. Então não posso fazer isso não. Nesse caso aqui, quando você negou essa, a inflação não é controlada. Concorda que você confirmou essa? Você confirmou a primeira. Porque essa daqui, na verdade, ele não nega essa, ele confirma essa. E se confirmar a primeira, o que você vai ter que fazer? Confirmar a segunda. Ok? Então vamos lá. Agora vamos procurar o gabarito. A inflação. Aí o que eu posso afirmar? Considerando que todas as três premissas são verdadeiras, ele está tentando me enrolar. Então, uma conclusão que tornaria o argumento válido é... O que ele está querendo que eu conclua? A inflação é controlada? Vamos ver. O que eu cheguei? A inflação não é controlada. Ela não é controlada. E ele está dizendo que é. Então, está errado. Aqui não é. Não há projeto de desenvolvimento? Vamos lá. Não há projeto de desenvolvimento. Olha aqui o que eu cheguei. Não há projeto de desenvolvimento. Pode ser essa aqui. Mas vamos seguir. A inflação é controlada ou... Ó, aqui tem o ou. O que ele está dizendo? Que se uma das duas estiver certa, a resposta pode ser ela. A inflação é controlada? Não, ela não é controlada. Isso aqui não. Mas como é o ou, ele me obrigou a olhar para o outro lado. Aqui ele está dizendo que há projeto de desenvolvimento. E eu já vi que não há. Então isso aqui já descartou. Então isso aqui saiu fora. A letra C também saiu fora. Letra D. O povo vive melhor e... Vamos lá. O povo vive melhor? Não, não vive melhor. Então já descartou. No E, uma falsa contaminou a frase inteira. Então, porque a frase inteira é falsa. Ou seja, ela está errada. Letra E. Se... Opa, não. Aí, conclusão não. Conclusão com se está descartado. Então, nesse caso, não há projetos de desenvolvimento. É a letra B. Perfeito. Ok? Ok? Aqui é uma questão da FCC, Fundação Carlos Chagas. É importante, por que eu trouxe essa questão da FCC? Lembrando que o meu foco é IAD. E isso aqui tem a ver com a IAD? Tem. Toma muito cuidado com isso. A ideia agora é IAD, onde eu quero que chegar, que é no foco de questões da IAD, certo? E vamos lá. A mãe não dorme se o primeiro filho está chorando. Isso aqui caiu na IAD, auditor da Receita, auditor, uma prova da IAD. A mãe não dorme se, olha o se aqui, ó, se o primeiro filho está chorando ou se o segundo filho está tomando banho. Se a mãe é correta afirmar que, olha só,
Esse se aqui, ele está deslocado. Como é que você coloca essa frase na ordem correta? Se o primeiro filho, vou fazer aqui mesmo, ó, se primeiro filho está chorando, ou se segundo filho tomando banho, ó, isso é resumo, tá vendo? Então, a mãe não dorme. A mãe não dorme. O ideal é sempre vocês fazerem um resumo, porque olha só, essa frase aqui, ó, a mãe não dorme se o primeiro filho, isso aqui já é uma condição, isso aqui é condicional. Então esse se aqui, por isso que eu escrevi ele primeiro, ó. Eu botei essa frase em primeiro lugar. Se o primeiro filho está chorando, ou se o segundo filho está tomando banho, aí tem que começar a frase aqui, ó. Então a mãe não dorme. Foi isso que eu fiz. Aí ele falou, se a mãe está dormindo, então esse aqui é o pontapé. Pontapé, o pontapé vai ser o quê? A mãe está dormindo. A mãe está dormindo, aqui está dizendo que não dorme. Então essa frase negou essa. Concorda? Essa frase negou essa. Então, olha só, porque afirmou que está dormindo, e aqui está dizendo que não está dormindo. Então, negou essa. Se negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira. Só que na primeira frase tem o ou. Qual a negação do ou? E. E o que você faz com as duas frases? Nega. Então, o que ele vai ter que dizer para você? Que o segundo filho não está tomando banho e o primeiro filho não está chorando, tá? O e aqui é só a título de curiosidade, porque ele não vai querer saber disso. Mas se ele quisesse, sim, porque ele teria que dar a resposta. O filho não está chorando e o segundo filho não está tomando banho. Então, olha lá. O primeiro filho está tomando banho? Não. A gente já viu que não está. O segundo filho está chorando? Não. A gente viu que não está chorando. Ok? Os dois filhos... Aqui ele confundiu, né? Primeiro filho tomando banho? Não. O primeiro filho estava chorando. E aqui está falando o segundo filho está chorando? Não. O segundo filho estava tomando banho. Não está tomando banho. Os dois filhos estão chorando? Não. Tem nada a ver os dois filhos chorando. O primeiro filho está chorando? Não, ele não está chorando. Já descartou. Como é o e, eu não quero nem olhar quem está aqui. Eu já sei que essa frase está errada. O segundo filho não está tomando banho. Sim, o segundo filho não está tomando banho. É a letra E. E se ele quisesse dizer aqui, o segundo filho não está tomando e o primeiro filho não está chorando. Estaria certo? Também estaria certo. E se no lugar desse ele colocasse o ou? E aí? Também estaria certo, porque aqui ele quer que você marque a opção correta. E para marcar uma opção correta, basta uma estar certa. Se essa está certa, a frase inteira ela também estaria certa. Ok? Ah, você pode perguntar, mas por que você trocou o ou pelo e? Porque quando eu for negar a primeira, eu tenho que trocar o ou pelo e. Mas isso é para eu negar. Isso aqui é só a título de curiosidade, porque não tem nada a ver com a resposta aqui. Se ele quisesse colocar o ou aqui, também estaria certo, porque no ou basta uma estar certa para que o gabarito inteiro esteja certo. Ok? Nós vimos aí mais uma questão da IAD. Vamos ver outra questão da IAD e FAM. Olha só. Se chover hoje, vamos fazer o resumo. Se chover hoje, Luísa ficará em casa ou irá ao cinema? Se chover hoje, Luísa ficará em casa ou irá ao cinema. Depois, entretanto, Luísa só assiste a filmes indicados como bons ou ótimos. Então, olha só. Luísa só assiste filmes indicados como bons ou ótimos. E a programação de cinemas não apresenta nenhum desse tipo. Então, olha só. Ela só assiste ao cinema, ela só vai ao cinema
se tiver filme classificado como bons ou ótimo. E na programação de cinema não tem nenhum desse tipo. Considerando verdadeiras as afirmações apresentadas, é correto afirmar com toda certeza que se... Olha só. O que ele disse? Que aqui falou que é a frase: se chover hoje, Luísa ficará em casa ou irá ao cinema. Mas ela só vai ao cinema se tiver classificado como bons ou ótimos. E aqui ele já me disse, ó, e a programação do cinema não apresenta nenhum desse tipo. Então o que ele está dizendo? Que não vai ao cinema. Ok? Então, na verdade, o que sobrou? Sobrou essa frase aqui, ó. Sobrou essa frase aqui, sem isso aqui, ó. Sobrou essa frase. Aí, olha só. E agora, o que eu faço? Ele não me deu o pontapé. Nesse caso, se ele não te der o pontapé aqui em cima, você tem que partir para cá. Então, você vai partir para cá como? Você vai ter que testar cada um deles. Então, por exemplo, eu vou testar a letra A. Como assim? Ó? Esse aqui vai ser o seu pontapé. E o outro vai ser a sua conclusão. Vamos lá. Se fizer sol, vamos ver se a Luísa sai. Fizer sol, ó, se fizer sol, aqui está dizendo chover hoje. Se está falando que está fazendo sol, é porque ele está negando isso aqui. Mas se negar a primeira, você sabe continuar? Não, então não é. Porque o que ele tem que fazer com a primeira? Ele tem que confirmar a primeira para você confirmar a segunda. Ou ele vai ter que negar a segunda para você negar a primeira. Então, olha só, nesse caso aqui, fizer sol não me adianta, porque eu não sei falar nada. Se negar a primeira, eu não sei falar o que vai acontecer na segunda. Então, não é, tá? Letra B, mesma coisa, fizer sol, mesmo jeito. Chover, então o que ele está falando? Parta do princípio que chove e eu quero que você me diga se ela vai ficar em casa. Vamos lá. Se chover hoje, confirmou isso aqui, ó. Se confirmar a primeira, o que você vai ter que fazer? Confirmar a segunda. Mas a segunda tem o ou. E aí? Para eu confirmar a segunda, eu tinha que confirmar essa ou essa, porque aqui é o ou. Concordam? Se é o ou, confirmar, na verdade, nada mais é do que eu dizer se a frase inteira é verdadeira, tá? Então, quando eu confirmei essa, olha só, como aqui tem o ou, Luísa ficará em casa. Como aqui tem o ou, quando eu confirmar essa, eu tenho que confirmar a segunda. Mas se é o ou, eu posso confirmar essa ou posso confirmar essa, tanto ou as duas. Mas ele já descartou essa. O que ele falou? Não é essa. Se você confirmou essa, vai ter que confirmar a segunda. E se não é a do outro lado, vai ser essa. Perfeito. É a letra C de casa. Ela ficará em casa. Que foi que eu cheguei à conclusão aqui. Luísa ficará em casa. Ok? Vamos ver aqui. Luísa ficará em casa, estará chovendo. Se eu partir do pressuposto que ela ficará em casa, eu estou confirmando a segunda. Se confirmar a segunda, eu sei falar da primeira? Não. Então já descarta. Também não é. Se chover, ele está querendo que eu conclua que ela irá ao cinema. Não, eu já descartei que ela não vai ao cinema. Ok? Se falasse o seguinte, ó. Se chover hoje, eu vou botar o seguinte, ó. Vou botar uma outra frase aqui, ó. Se João é médico, Paulo é dentista ou Ana é policial. Se eu te falar para você que João é médico, quando confirma a primeira, você vai ter que confirmar a segunda. Mas esse negócio de confirmar nada mais é do que eu dizer que essa frase é verdadeira. Se essa frase é verdadeira, ele quer que a outra saber do outro lado. Só que como aqui é o ou, para que esta frase seja verdadeira, basta que uma delas seja a verdadeira. Tanto faz essa quanto essa, certo? Só que quando eu falei para você que João é médico, confirmou a primeira, eu tenho que confirmar a segunda.
Então, nesse caso aqui, ó, se eu não te disser nada nem desse, eu não sei falar nada. Porque eu não sei quem que eu vou confirmar. Se eu vou confirmar só o Paulo, que é dentista, se eu vou confirmar só que a Ana é policial, ou se eu vou confirmar os dois. Eu não saberia responder. Ok? Mas se eu te dissesse, ó, que esse aqui, ó, antes de começar a questão, eu digo que isso aqui já não é. Se eu confirmei que João é médico, eu tenho que confirmar a segunda. Mas não é a primeira, vai ter que ser quem? A segunda. Então, você vai ter que dizer que a Ana é policial. Ok? É essa jogada que a gente está fazendo, certo? Mas é diferente se aqui fosse o E. Porque, olha só, Ana. Se aqui fosse o E, olha só. Quando eu confirmar a primeira, o que você vai ter que fazer? Confirmar a segunda. Mas na hora de confirmar a segunda, aqui não é o E. Então, você não pode confirmar só uma. Você vai ter que confirmar quem? As duas. Porque para que esta frase seja verdadeira, é porque as duas têm que ser verdadeiras. Tá? Lembrando que esse módulo aqui não serve só como suporte para vocês para múltipla escolha, para IAD. Ele está muito atrelado ao módulo Essence, que é o módulo básico. O módulo Essence. Esse aqui é onde eu explico para vocês tudo que eu estou fazendo aqui. Então, aqui é só a finalização. Se ele confirmar a primeira, eu tenho que confirmar a segunda, mas aqui tem o E. Quando tem o E, eu tenho que confirmar as duas, para que esta frase inteira seja verdadeira. Ah, mas e se aqui for o ou? Se fosse o ou, bastava uma das duas ou as duas. Por isso que se aqui fosse o ou, eu não saberia dizer. Mas se aqui é o E, é porque eu tenho que confirmar as duas. Certo? Vamos ver mais uma questão. Olha só. Se não leio, não compreendo. Então, lá. O ideal é fazer o resumo, tá? Se não leio, não compreendo. Agora, a questão da ESAF. Mas lembrando que o meu foco aqui é IAD. Se eu estou colocando esse tipo de questão, é porque elas são importantes para você, tá? Se não desisto, compreendo. Se é feriado, não desisto. Olha só. Mas vocês viram aqui, ó, então, vocês estão vendo que ele não te deu nada, ele não te deu nenhum. Cadê o pontapé? É uma sequência de frases, mas ele não te deu o pontapé. Então, nesse caso, você vai ter que procurar gabarito, item por item, no gabarito aqui, não tem outro caminho. Então, olha só que tem alguns que a gente já descarta de cara. Quer ver, ó? Olha a letra C. Quem vai ser o pontapé é a primeira, tá? O pontapé é sempre a primeira frase. O pontapé é a primeira e a conclusão é a segunda. Na letra C, quem é o pontapé? Sem o se, só a primeira frase. Quem é o pontapé? Não jogo. Aqui, não jogo, eu teria que negar essa aqui. Mas se eu negar a primeira, eu sei continuar? Não. Então já não é ela. Na letra D, está falando não é feriado. Aqui está dizendo que é. Então, para que apareça não é feriado, eu teria que negar a primeira. Mas se negar a primeira, você sabe continuar? Também não. Então, não dá. Já descarta. Ok? Então, vamos lá. Aí eu fico com essa. Vamos lá. O que ele está te perguntando? Ele está te perguntando o seguinte, na letra A, se jogo, parta do jogo e tenta chegar na frase não é feriado. Vamos lá, vamos partir do jogo e tentar chegar na frase que não é feriado. Se jogo, eu estou confirmando essa aqui. Quando eu confirmar a primeira, o que você vai ter que fazer? Confirmar a segunda. Então, o que você já sabe? Que não leio. Não leio, confirmo essa. Se confirmar a primeira, confirma a segunda. Mas o que você já sabe? Que não compreende. O que está falando aqui? Compreende. Então, negou essa segunda. Se negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Nego a primeira. Mas essa frase, não desisto, você já tem outro lugar? Já. Então, quando você negou aqui, você também negou aqui.
porque ela é a mesma frase. E se você negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira. Ou seja, o que você já chegou? Que não é feriado. Foi o que ele falou aqui? Foi. Perfeito. É a letra A. Ok? Mas vamos fazer as outras agora, para a gente descartar as outras. Olha só. A gente vai descartar agora as outras, tá? Para vocês entenderem um caso que não vai te dar, não dá certo. Ó. Vamos ver a letra C. Qual é o pontapé? Pontapé vai ser que é feriado. Então ele quer que eu parta daqui, ó. O que ele está te perguntando? Você vai chegar em não leio? É isso que ele está te perguntando. Confirmou a primeira, o que você vai ter que fazer? Confirmar a segunda. Então, o que você já sabe? Que não desisto. Então, confirmou essa. Se confirmar a primeira, confirma a segunda. O que você já sabe? Compreendo. Aqui está dizendo o quê? Não compreendo. Então, essa negou essa. Ok? Então, se negar a segunda, eu nego a primeira. Essa frase aqui, ó, não leio, não. Essa frase é igual a essa. Então, você negou essa. E se negar a segunda, você nega a primeira. Pronto. Agora, mas o que ele quer que eu conclua? Que não leio. Ó, aqui, ó. Não, não. Não, não quer dizer o quê? Opa. Não, não quer dizer o quê? Sim. Então, você chega... A ideia aqui, leio. Aqui está dizendo que não leio. Então, pronto. Por isso que está errado. E a letra E, você pode ver, se é feriado, partiu do mesmo ponto, só que ele está querendo saber se jogo. Olha aqui, ó. O que você chegou? Não jogo. E aqui está dizendo que jogo, por isso está errado. E a gente descarta essa opção. Ok? A gente descarta essa opção. Mas lembrando que é muito importante vocês fazerem esse resumo. Esse resumo aqui, ele te dá base para vocês entenderem a jogada. E lembra que quando for confirmar, eu vou colocar o tracinho embaixo. Quando for negar, eu vou colocar um til em cima da frase. Então, só para a gente finalizar, eu vou voltar de novo na conclusão. Aqui, ó, na letra A. Qual é o pontapé? Qual é o pontapé na letra A? Jogo. Então, o que ele quer que eu parta? Daqui. E ele está te perguntando, você vai chegar na frase que não é feriado? Vamos lá. Se confirmar a primeira, confirma a segunda. Essa frase é igual a essa. Quando confirmar essa, confirma a outra. O que você já sabe? Que não compreendo. O que está falando aqui? Compreendo. Mas você já sabe que não compreende. Negou essa. Se negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira. Não faça uma jogada aqui do não, senão isso vai te confundir. Você só faz só no final. Essa frase, não desisto, você já tem? Já. Então, quando você negou aqui, é porque automaticamente você negou aqui. Certo? E aqui, se negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira. Tá? Então, o que você chegou? Que não é feriado. Não é feriado, foi o que ele falou. Por isso que o gabarito está certo. Aí você fala, mas isso aqui é da ESAF, não tem nada a ver com minha banca. Tem sim. Essa ideia, a ideia que eu quero que você treine na sua cabeça. É muito importante que vocês saibam fazer esse tipo de questão. Lembrando que meu foco é IAD. E aqui é como se fosse uma parte mais avançada. Esse módulo complementar é um módulo avançado. Então, assim, tem o módulo básico, que é o módulo essência, e o módulo avançado voltado para a sua banca. No caso aqui, é voltado para a IAD. Então, tudo que eu faço, tudo que eu fizer nesse módulo, nesse bloco, com certeza é voltado para IAD. Então, assim, todo concurso que vocês forem fazer, vocês têm que ter uma visão macro e você tem que ter uma visão micro. Você tem que ter uma visão específica da banca, mas também tem que olhar de forma mais ampla, que é o que eu estou tentando mostrar para vocês agora. Ok? Então, a gente fica por aqui nesse bloco, a gente continua depois com mais questões voltado para a banca IAD, voltado para o concurso do Hemocentro. Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.